Eu me lembro que na década de 80, final da década de 80, talvez começo de 90, por aí, nós assistimos uma palestra do Divaldo Franco, num desses eventos que ocorre aqui na região. Eu não me lembro bem que evento que era, se era um encontro regional. E o Divaldo falou ali no ginásio do Bezerra de Menezes, da escola Bezerra de Menezes, lá em Marília. E eu me lembro que ele falou sobre Chico Xavier. E na palestra, ele disse o seguinte: agradeçam a Deus a oportunidade ou o privilégio de vocês viverem no mesmo século do Chico Xavier. Porque tão cedo a Terra não receberá um espírito desse nível. Ele falou, né? Era década de 80, o Chico, fiquei uns 80 anos, talvez 70 e poucos anos nessa época. Mas já estava no auge, já havia passado o Pinga-Fogo, né? Que deu aquele boom, né? No espiritismo. E o Divaldo falou isso. E o Chico desencarnou no ano 2002. 92 anos de idade. E a gente percebe que, com o tempo, o Chico vai distanciando de nós. Quem viveu na época do Chico, né, acompanhou algumas coisas que ele fazia, muitas coisas que ele fazia, não só os livros, né, sentia, claro, o Chico Xavier mais perto. Mas o Chico desencarnou e hoje nós estamos nos distanciando um pouco do Chico Xavier. De tal forma que a geração nova, na verdade, não conhece. A geração nova nasceu recentemente, mesmo na década de 90, no final da década de 90 ou 2000, não sabe realmente, a não ser pelo que falam a respeito, pelas noticiários, pelos documentários e pelos 400 e tantos livros que ele recebeu. 460 livros, mais ou menos. Mas realmente é uma figura que deixou um marco inapagável, que nós só vamos reconhecer no futuro. Ainda nós não reconhecemos. Embora toda essa carga de informações, que o Chico Xavier tem livros de todo jeito, desde livros infantis, produziu muitos livros infantis através dele, livros de poesia, romance, várias literatura, obras filosóficas, científicas, livros de toda ordem, sobre ecologia, sobre qualquer tipo de assunto. Né? Nós tivemos, no ano de 2010, um encontro em Brasília, um congresso em Brasília, e nesse congresso foi falado justamente sobre a obra do Chico Xavier. Foi muito interessante, porque as pessoas que se apresentaram, cada um abordava um aspecto da obra. Não falaram do Chico Xavier, mas da obra dele, que ele produziu. Cada um falava de um aspecto da obra. E a gente vê que é uma coisa muito ampla, muito grande, para vir através de um homem só, de um médium só. Significa que era um indivíduo muito preparado, espiritualmente, para vir aqui com essa missão. Então, o médium não consegue, por mais que ele consiga, essa variedade de temas, de assuntos, de toda quanto é ordem, histórico, geográfico, filosófico, político, econômico. O Chico Xavier, desde o início da mediunidade, ele tem uma série de produções, inclusive, que ficaram mais ou menos esquecidas, porque não consideraram que fosse tão importante para a doutrina. Mas informações eram importantes. Tem um livrinho chamado, se não me engano, Voz do Infinito, muito interessante, que estava vendo esse dia, que está no início do trabalho do Chico Xavier. Mas uma coisa interessante na doutrina espírita é que nós não podemos idolatrar ninguém.
nem o Chico, nem ninguém. Idolatrar significa, porque idolatrar significa adorar o ídolo, né? Adorar um indivíduo como nós não adoramos. Pensar que o Chico, apesar de tudo, era um homem, um ser humano, e fez um trabalho. E o mérito dele foi ter feito bem feito aquele que tinha que fazer, né? Muitos vieram e não fizeram isso. Mas ele tinha realmente uma condição moral muito superior à média da humanidade. A nós, por exemplo. Tanto assim que os espíritos elevados que reencarnam na Terra, você pegar Francisco de Assis, por exemplo, né? Lá na Itália, eles têm um comportamento interessante, porque há atitudes deles que parece que são infantis. E, ao mesmo tempo, coisas que parecem que são assim, acima da humanidade, né? Então, por quê? Porque a gente não entende, a gente ainda não consegue entender esses espíritos, o que eles trazem, porque eles vêm de uma outra esfera, na verdade, né? Acima da nossa. Mas, mesmo assim, nós não idolatramos. Nem o Chico, nem Kardec, nem Jesus nós idolatramos. Porque, na verdade, idolatrar é você adorar cegamente. Nós não adoramos cegamente ninguém, nada. A própria natureza, beleza da natureza, né? Nós admiramos, não idolatramos a natureza, né? Nosso país, nossa pátria idolatrada, né? A palavra idolatrada é uma palavra meio complicada. A gente admira, respeita e admira cada vez mais. Então, o que nós fizemos? Pegamos um depoimento do Saulo Gomes sobre o Pinga Fogo. O Pinga Fogo foi um programa, aliás, foram 2 programas. Foi um programa que aconteceu na década de 70, no início da década de 70, quando a televisão no Brasil estava logo no início, nós não tínhamos Globo, não existia TV Globo. A TV aqui era a TV Tupi. Era preto e branco, não havia televisão colorida. E não tinha essa transmissão nacional, não existia. Hoje a transmissão é internacional. Hoje acontece um fato lá na China, nós estamos sabendo no mesmo instante aqui. Naquela época, não. Naquela época, se eles filmassem um fato lá na China, tinha que filmar aquelas fitas de rolo, depois mandar para cá, para a gente assistir aqui. Aí demorava uma semana, 2 semanas, um mês para a gente ver. É a mesma coisa o programa Pinga Fogo, quando o Chico... Não, estou dando um exemplo. Estou dando um exemplo. Naquela época, a mesma coisa. Quando o Chico apresentou o programa, esse programa foi visto numa boa parte do Brasil, do nosso estado aqui, que era a TV Tupi, estado de São Paulo, uma parte do Rio, talvez de Minas, talvez do Paraná, uma parte do Mato Grosso, que ainda podia receber diretamente os sinais da emissora. Mas o resto do Brasil não viu o programa. Então teve que tirar cópia e depois enviar para as emissoras locais, que são as afiliadas, eram as afiliadas da TV Tupi, como tem hoje as afiliadas da TV Globo, né? Por exemplo, a TV Tem uma afiliada da Globo. Então, mandavam e eles reproduziam, porque não existia essa tecnologia que tem hoje, que se faz ao mesmo tempo, né? Agora imagine o que aconteceu. E o Chico apresenta esse programa, só vou dizer o seguinte, o programa Pinga Fogo, os 2 programas, porque ele apresentou um no início, começo do ano, acho que outro no final, mudou completamente a cara do espiritismo no Brasil. Foi um marco fundamental. Até então, quem viveu antes sabia como é que era, e agora a gente vindo depois, a gente viu como é que mudou. As coisas mudaram realmente, porque não se sabia o que era a doutrina e ninguém se interessava. Mas não vou falar muito, porque Saulo Gomes, que foi jornalista, responsável por essas 2 edições, ele vai contar essa história. Muito interessante, que é um depoimento de uma pessoa que esteve ao lado do Chico Xavier
e que colheu muitas coisas. E ele, na verdade, o Saulo era um jornalista, ele não era espírita. Nem sei se ele se tornou espírita. Ele fala sempre como um jornalista, como um entrevistador, sujeito que vai em busca de notícia, de reportagem, né? Mas é claro que ele ficou completamente fascinado pelo Chico Xavier. Aí ele vai contar por que isso aconteceu. E vai mostrar o que foi esse pinga-fogo. Esse é um programa que todo espírita, principalmente os espíritos, tinham que ver essa história. Porque a gente sabe, podem ver até o pinga-fogo em si, que tem o pinga-fogo, eles conseguiram recuperar, não em todo, mas a maior parte do programa Pinga-Fogo. Um durou 3 horas, o outro durou cerca de 4 horas. Os maiores programas transmitidos no Brasil, no mundo, não tem um programa de entrevista tão longo como foi esse programa. Então, seria interessante a gente ver, porque mesmo vendo o programa Pinga-Fogo, a gente não sabe o que aconteceu nos bastidores, o que aconteceu por trás disso, que é o que o nosso Saulo Gomes vai contar aqui, né? Certo? Vamos lá. As conversas com o Chico, eu até diria que não foram nada complicadas, porque como eu havia e trazia junto dele e a opinião pública uma repercussão muito grande daquela entrevista de maio de 68, então, quando passou pela minha cabeça a ideia de sugerir a direção dos diários emissoras associada com o convite ao Chico para participar do Pinga-Fogo, eu reagi como repórter. A emissora, como é natural, os diretores reagiram preocupados, além do mais, com um problema político em relação principalmente à Igreja Católica, que já não havia se manifestado muito favorável com a repercussão da primeira entrevista minha com o Chico, aquela de 68. Então, o que era o Pinga-Fogo? A grosso modo, para o público entender rapidamente a importância daquele programa. Uma grande tribuna. O primeiro programa que ao vivo era apresentado todas as sextas-feiras na TV Tupi, em toda a rede associada, e que tinha como figura central sempre um político de muita expressão. Vez ou outra, um intelectual, um grande empresário, atendendo algum interesse comercial até da organização. Mas impossível se pensar que alguma pessoa, líder de qualquer categoria de pensamento religioso, pudesse estar naquele programa. Com a amizade que eu firmei com o Chico desde 68, com a confiança que passou a se estabelecer entre repórter e Chico Xavier. Em 71, num determinado momento, objetivamente respondendo a sua pergunta, chama-se uma reunião de pauta, os diretores do programa do Pinga-Fogo se reuniram e começaram a pensar num nome que pudesse fazer parte daquele próximo programa, que seria o último programa do mês de julho. Eu entrei nessa reunião e sugeri, por que não trazer o nome de Chico Xavier? Foi uma bomba. Como é natural, eu tive assim todos os contras. Todos os colegas, diretores, apresentador de programa, mediador, os diretores comercial, o diretor artístico e diretor da programação, que estavam presentes naquela reunião, se manifestaram contra. Eu argumentei, falei da tranquilidade que eu tinha, da segurança que eu tinha dentro de mim, de que seria um bom negócio para todos nós, um bom trabalho para se apresentar ao Brasil, trazer o Chico Xavier. Então, eles resolveram me permitir vir a Uberaba conversar com o Chico. Então, eu volto ao início da resposta à sua pergunta. Com o Chico, em verdade, eu ouvi só uma observação, que essa prevaleceu até a véspera do programa. Saulo, eu não sou nada. Eu tenho que pensar na minha doutrina. Como eu vou para esse programa? O que eu vou fazer, meu Deus, com esse programa? Mas se você está me convidando, você é um irmão querido, eu creio que Emanuel, que André Luiz, que, enfim, que eles vão me permitir que vá. Mas você pode ir dizendo que eu estou me preparando para ir. Foi objetivamente isso. No dia 28 de julho, estávamos em São Paulo, Chico chegou na véspera, vinha a Uberaba buscá-lo, ficou na casa do conhecido casal, Francisco e Nena Galves, cujo depoimento da dona Nena já é conhecido de todos vocês.
muito apreensivo, passou a noite em orações, passou a noite muito apreensivo, viveu momentos de muita angústia, segundo o depoimento da Nena Galves, chorou bastante, orou muito, e no dia seguinte, no dia 28, às 10h30, 11 horas da noite, estava ele ao vivo. É importante assinalar que este programa, os dois Pinga-Fogos de julho e de dezembro, tiveram juntos 7 horas de duração. Somando todo o número de apresentadores e de entrevistadores, nós éramos um total de 14 pessoas. Então, o Chico se submeteu a um programa ao vivo com esta responsabilidade, com esta característica. O que realmente creio que possa, por isso, determinar o que o companheiro, o que o amigo acaba de dizer. Foi o divisor de águas, né? Como disse também outras pessoas ligadas ao Espiritismo, os outros líderes têm dito, né? O Espiritismo antes e depois do Pinga-Fogo Chico Xavier, no Brasil. O critério que o jornalismo determinava. Então, primeiro ponto, então, foi aceita a chamada pauta. Então, está aceita a pauta. A ideia do Saulo prevaleceu. Então Saulo, vai ao Uberaba conversar com o Chico, pode ser até que ele não queira vir. Acabei de contar, vim aqui, ele concordou com essas preocupações todas que ele manifestou até a véspera do programa. Então, voltando, aí começa a produção, não eu, mas a produção do programa a pensar nos entrevistadores. Então, imediatamente foram escolhidos 2, 3 pessoas legítimas representantes dos espíritas, justamente liderados pelo professor Herculano Pires. A partir daí, pela responsabilidade e preocupação dos diários e emissoras associados, veio aquela história, vamos procurar um grande líder da Igreja Católica, vamos procurar um representante dos evangélicos que começava a crescer naquela época, por isso que apareceu Manuel de Mello, que era o grande líder evangélico na época, no Brasil e em São Paulo em especial. Vamos procurar jornalistas independentes. Então o critério foi esse, vamos procurar pessoas de todas as correntes de pensamento. Até 2 companheiros ateus estavam fazendo perguntas no programa. Diga-se de passagem que tornaram-se espírita a partir daquele programa. Então, o critério foi esse. Vamos trazer, para cercar essa entrevista com o Chico, pessoas de todos os setores. Por isso é que aparece um dos maiores líderes e homem dos mais cultos da Igreja Católica no Brasil, o professor João de Escatimburgo, professor da nossa USP, que é um dos primeiros, se não o primeiro, a fazer perguntas ao Chico, dentro da sua filosofia, do seu trabalho, e com a sua intenção de enquadrar, a linguagem esta, de enquadrar o Chico, cujo resultado nas suas perguntas naturais e espontâneas foi aquele que todos nós conhecemos. Eu citaria 3 companheiros. O jornalista dos mais conhecidos, Reale Júnior, que hoje representa o Estado de São Paulo e a Jovem Pan de São Paulo na França, para onde ele já se mudou há mais de 30 anos, que era um dos que não acreditava em nada, muito menos em espiritismo, nem mesmo sabia quem era, como ele mesmo disse, vagamente sabia, ouvia falar em Chico Xavier, não tinha a menor ideia. Entrou como cético no programa e saiu com a ideia totalmente mudada, tanto que, segundo o depoimento dele, 30 e poucos anos depois, para nós, para o trabalho que estamos realizando sobre o Chico, ele, Reale Júnior, faz questão até hoje de dizer que em toda a sua importante vida profissional foi o trabalho mais importante que ele participou, foi ter sido um dos entrevistadores do Chico Xavier naquele programa. A segunda manifestação de uma pessoa que não estava absolutamente com nenhum pensamento voltado para nenhum grupo religioso, a Eli Alves, que hoje está com 81 anos de idade, aposentada pelos Diários Associados, uma grande jornalista. Mais recentemente confidenciou a nós que mudou a sua vida, o seu pensamento e passou, inclusive, a adotar a doutrina espírita após aquele programa, mas que entrou para desafiar o Chico no programa e que saiu com muita humildade, entendendo estar diante de uma pessoa diferente e séria. E o terceiro é o jornalista, também jornalista, Durval Monteiro, que mais recentemente se manifestou nos mesmos termos. Entrou como cético, duvidando, não aceitando a filosofia, não aceitando os pensamento da doutrina espírita e menos ainda acreditando no Chico. Mas a reação interna, objetivamente, foi essa. Foi fantástica a reação de público, dos diretores
e inclusive daqueles diretores que me referi no início da entrevista, que eram contra a presença do Chico na televisão, temendo a reação da Igreja Católica, que naturalmente se manifestou pela CNBB, num comunicado de 1971 ainda, contra o nosso pinga-fogo. Houve exatamente o Ibope. O Ibope não tinha essa reação que tem hoje, esse imediatismo que é transmitido hoje, até mesmo pelo sistema eletrônico. Todas as emissoras já têm o resultado do Ibope imediato durante o programa, em aparelhos próprios que são distribuídos no contrato feito com o Ibope. O Ibope nos deu naquela época, e esse documento existe na história dos diários associados, uma coisa inédita, até hoje na televisão. O Ibope registrou 86% de audiência, com apenas 11% de aparelhos desligados. Eu sempre me refiro a isso porque os números atuais envolvendo a Rede Globo, acho que é a grande resposta. O sucesso comercial, inclusive, da Globo, da TV Globo, nas suas novelas de grande repercussão, normalmente estão contidos entre 60 e 63 ou 64 de Ibope, mais recentemente, mas sempre com a média de 15% a 20% de aparelhos desligados. Média sempre de 18% de aparelhos desligados. Segundo o Ibope, este programa teve 86% de Ibope e apenas 11% de aparelhos desligados. Isso representou, segundo o Ibope na época, a audiência total e absoluta de espíritas e muito mais não espíritas que assistiram o programa. O Chico Xavier era, para esse público externo, para o mundo externo, uma boa parte do que, na realidade, dentro dele, no seu dia a dia, ele era. Ele era humilde, realmente, absolutamente humilde, um homem muito simples, preocupado com o bem de todos, totalmente avesso a qualquer coisa de valor material em sua vida. E isso ficou provado através dos tempos, dos seus atos, né? Em vários episódios, em Uberaba, em Goiânia, em vários lugares do Rio de Janeiro, em vários lugares do Brasil. Então, eu estaria dizendo para esses meus netos, para esses meus filhos, que Chico Xavier representou uma das mais puras e honestas figuras humanas que nós conhecemos aqui na Terra. E eu estou muito à vontade, porque nos 52 anos de atividade profissional, eu entrevistei algumas das maiores personalidades políticas, não só do Brasil, do mundo. Então eu passo por Jânio Quadros, por Adhemar de Barros, por Juscelino Kubitschek e alguns outros líderes civis e militares do Brasil, mas eu fui também a grande chefe de Estado, como Nixon, Kennedy, Eduardo Frei, o pai nós tivemos dois Eduardo Frei na história do Chile, pai e filho, né? Mas o primeiro como presidente do Chile, Fidel Castro, Che Guevara, figura marcante na história do século passado, e todas essas pessoas eu tive a oportunidade de conviver algumas horas ou alguns dias e entrevistá-los. Mas a esses meus filhos e netos eu estaria repetindo isso que tenho dito através dos anos nas muitas entrevistas minhas. Dificilmente se vai, infelizmente, para nós no Brasil, e cada vez nós precisávamos mais de um Chico Xavier aqui no Brasil, dificilmente vai se encontrar uma pessoa tão honesta, tão pura, tão desprendida, tão dedicada realmente ao ser humano como o Chico Xavier o era. Na sua vida íntima, o Chico, muitas vezes viajei com ele, muitas vezes ouvi seus desabafos, e o Chico atendia uma pessoa, via e percebia as lágrimas de um pai e de uma mãe, aqui ou na Comunhão Espírita Cristãs, depois na Casa da Prece, ou em outros lugares onde estivemos juntos no Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, em Brasília, etc. E o Chico se comovia, ele ia às lágrimas constantemente pelo problema e pela história que ele viveu e ouviu de cada uma das pessoas. Ele, além daquele trabalho que fazia assim de imediato, ele realmente sentia, se fechava em orações, passava dias e dias pensando naquele problema, naquela pessoa e fazendo as suas orações, pedindo que ela fosse assistida, muito mais, até distante dele. O que sempre deu para se perceber e vimos, e a história registra, é que o Chico era rigorosamente fiel às determinações,
ao que Emmanuel dizia. E não havia. O Pinga-Fogo, uma das provas que nós tivemos aí, né? Ele, quando ele resolveu atender o nosso convite e participar do Pinga-Fogo, ele foi e disse isto publicamente, em mais de um trabalho se conhece esse registro, e até entrevista comigo realizada, que ele orou muito, mas principalmente pediu orientação a Emmanuel. Ele se emocionou muito, que era natural que acontecesse. Ele foi tomado de surpresa pela manifestação do público no auditório, mas principalmente quando saímos do estúdio, e todos nós realmente ficamos preocupados, com tantas e tantas pessoas nos corredores, no alto do Sumaré, onde estava instalada a TV Tupi, querendo conhecê-lo de perto, querendo abraçá-lo. E a emoção foi maior para ele, para todos nós, no momento que nós constatamos na presença e depoimento de muitas daquelas pessoas, que muitas saíram de casa durante o programa para ir tentar ver o programa de perto. Não podendo, ficaram na rua, ficaram na padaria, na esquina, ficaram na avenida e na praça próxima da Tupi, esperando o final do programa. Então, nós tivemos muita dificuldade de tirar o Chico do estúdio, apesar de tantas horas, de tanta emoção, de tanto cansaço, inclusive, por parte dele. Mas ele não aceitou que se levasse ele para o carro para ir para os seus aposentos, lá em São Paulo, sem que ele cumprimentasse o maior número de pessoas possíveis. Então, nós ficamos algumas horas durante a madrugada, depois do Pinga-Fogo, acompanhando o Chico, que pacientemente ouvia a palavra de alguma pessoa, ouvia a lamentação de alguma, recebia alguns bilhetinhos que colocavam no bolso, ele próprio recebia e colocava no bolso para ele pensar depois, estudar depois, saber do que se tratava, mas objetivamente o Chico teve muita emoção e chorou bastante, inclusive. Principalmente quando chegou na casa do Galves, da Nena, local onde ele se recolhia, né, para o seu repouso. Então, em verdade, acho que só o Chico poderia descrever que emoção ele viveu naquela noite. Eu creio que foi única na vida dele, como única foi na minha vida e de todos que participaram daquele programa. Eu diria que eles, se não se tornaram espíritas, esses diretores, eles se tornaram, eu vou usar uma expressão que o Chico gostava bastante, então até em homenagem à memória dele, eu vou repetir, tornaram-se grandes chiquistas. Quando me ocorreu a ideia de sugerir novamente o nome dele para o último programa Pinga-Fogo da série 71, que ia ser feito e foi feito no dia 21 de dezembro, eu já não tive essa dificuldade. Bastou levantar o nome, eu recebi na mesma, quase que de imediato, o aceite de todos os diretores. Então, além de ficarem fãs, se não se tornaram espíritos, ou pelo menos nunca me revelaram, além de ficarem fãs do Chico Xavier, tornaram-se amigos e constantemente eu recebia muitas ordens, especialmente do senhor Edmundo Monteiro, diretor-presidente dos Diários Associados, e inúmeras vezes, para atender ao seu Edmundo Monteiro e alguns desses mesmos diretores, essa eu acho que é a resposta bem objetiva para a sua pergunta, eu vinha a Uberaba, levava o Chico para ter contato com alguns desses diretores que tinham os seus problemas, queriam conversar por coisas de suas famílias, coisas que, claro, que não cabe aqui eu comentar, e que queriam ter um contato especial com o Chico. Então, tornaram-se realmente amigos do Chico e por isso eu ousei usar a expressão chiquistas. Nós tivemos dezenas de entrevistas. A partir daí surge uma coisa muito interessante. Como se estabeleceu um elo de muita confiança entre eu e o Chico, a primeira manifestação dessa confiança dele no meu trabalho se manifestou no mês de julho do mesmo ano, da primeira entrevista de 68. O Arigó havia saído da cadeia, como a história registra, havia sido preso, condenado, acusado de charlatanismo. Arigó já estava solto, né, por ato do próprio presidente da República, do próprio presidente Juscelino, e todos os repórteres do Brasil inteiro tinham interesse. Espíritas e não espíritas tinham interesse de entrevistar o Arigó. E ele, como é natural, por conta de tudo que ele havia vivido, não dava entrevista absolutamente para ninguém. E a primeira prova desta confiança do Chico, que ele me deu uma carta essa que está em meu poder, esse original em meu poder,
me apresentando ao Arigó e recomendando meu nome para que o Arigó me desse uma entrevista, e foi realmente a primeira grande entrevista do Arigó, logo depois do nosso programa de maio de 68, aqui em Uberaba. Na sequência, aí, a partir daí, o Chico começou a ser convidado para receber título de cidadania em dezenas de cidades brasileiras. A primeira foi em fevereiro de 72, na cidade de Ribeirão Preto, a maior reunião que já teve na cidade de Ribeirão Preto, um lugar chamado Bosque Municipal, onde se reuniram centenas, milhares de pessoas para homenageá-lo quando ele foi o primeiro título de cidadania que ele recebeu a partir do Pinga Fogo de dezembro de 71. Isso foi em fevereiro de 72. A partir daí, várias outras cidades, em vários estados brasileiros. E eu estive em alguns deles acompanhando o Chico. E principalmente em todas as entrevistas de programas de televisão em especial. O Chico era convidado, me consultava e, com a minha presença, ele só comparecia aos programas se eu estivesse junto com ele. Até para ficar nos bastidores, como foi a maior parte das vezes, eu ficava nos bastidores. Mas alguns programas foram muito curiosos. Um deles que se realça pela importância do Silvio Santos como empresário. O Silvio mantém com muito carinho o seu principal gabinete de trabalho, uma fotografia do Chico, ele, Silvio e eu, num programa chamado Cidade contra Cidade, quando houve um encontro entre Uberaba e São José do Rio Preto. E o Chico não podia comparecer ao programa, não ia ao programa sozinho. Alguém lembrou que eu poderia comparecer, o regulamento do programa permitiu, porque descobriram que eu havia recebido o título de cidadão uberabense. Como cidadão uberabense, eu pude estar no palco acompanhando o Chico para essa entrevista e as principais perguntas, raramente isso acontecia, o Silvio permitiu que eu fizesse a ele. Então, objetivamente, criou-se essa amizade muito grande, esse laço essa confiança muito grande, e nós íamos, então, eu ia com ele a todos os programas que apareciam em televisão. O Herculano Pires é um dos entrevistadores do Pinga Fogo, com a sua importância, cultura, inteligência, tudo aquilo que ele, principalmente no espiritismo, sabia fazer e sabia dizer. Mas, muito antes do Pinga Fogo, realmente, quase que eu diria que nos diários associados, a única coluna permanente de divulgação e defesa do espiritismo, inclusive do Chico Xavier, era assinada pelo irmão Saulo, pelo Herculano Pires. Motivo pelo qual ele ficou muito feliz. Na reunião a que me referi há poucos instantes, atendendo a sua pergunta, qual foi o critério para a escolha dos entrevistadores, etc., um item desse critério foi convidar o professor Herculano Pires para que fosse um dos entrevistadores, e o foi. Então, repito, até aquele momento ele era a grande pena, o grande divulgador, através dos diários associados, com a sua coluna permanente, assinada por ele como irmão Saulo, sobre a doutrina espírita e também sobre o Chico, principalmente sobre a doutrina, né? Então, a partir daí, a importância de Herculano Pires perante o público brasileiro e principalmente perante os espíritas, acho que foi mais acentuada, porque aí todos ficaram sabendo quem era o irmão Saulo, que assinava durante tantos anos aquela coluna nos diários associados. Olha, eu diria, e isso nós estamos assinalando no trabalho nosso, de muita coisa que eu assisti, e não haveria tempo aqui para comentar, mas o que me marcou muito, e que foi assim, uma prova definitiva, embora já não tivesse dúvidas sobre a atividade do Chico Xavier, da importância dele, do que ele era de diferente, mas principalmente do que ele recebia de influência de um mundo que nós mal conhecíamos, muito pouco nele caminhávamos, foi quando eu recebi a solicitação, ordem do senhor Edmundo Monteiro, para vir buscar o Chico em Uberaba, porque um grupo de professores da USP e da Unicamp, da Universidade de Campinas, queriam conversar com o Chico em consequência das citações que ele fez na minha primeira entrevista em 68 e principalmente nos Pinga-Fogos, primeiro e segundo Pinga-Fogo. Quando responderam a certas perguntas, ele se aprofundou em respostas que envolviam coisas da nossa ciência médica. Esses médicos estavam preocupados, todos os professores da nossa universidade, dessas duas universidades, eu vim e levei
E uma reunião que começou às 14 horas no gabinete do diretor-presidente dos Diários Associados. Além dele, apenas o diretor do nosso departamento de jornalismo, chamado Walter Sampaio, e eu, repórter responsável pela presença ali do Chico, acompanhamos os debates entre o Chico e esses 6 professores, cada um na sua especialidade, das 2 da tarde, 2h30, até às 10h30 da noite. Eu diria, e como leigo, nós tivemos praticamente um verdadeiro atestado da competência do Chico, da cultura no mundo da ciência que ele manifestou a esses professores. Um registro muito importante. Todos esses professores foram lá, a exemplo do que aconteceu em Pedro Leopoldo em 1935, quando um professor, se não me engano, chamado Maurício Teixeira, esteve com o Chico, saiu de Belo Horizonte para inquiri-lo em Pedro Leopoldo, saber quem era Chico Xavier em 1935, falando de problemas médicos. Neste episódio de 71, lá em São Paulo, aconteceu a mesma coisa. O Chico discutiu de igual para igual com 6 professores de medicina, e todos esses registraram esse documento na história dos diários e emissoras associados. Saíram, para usar a expressão de um deles, que era um professor de psiquiatria: estou assombrado com o que acabo de ouvir. Este homem é diferente. É um episódio bem interessante, e que até no Pinga Fogo ele respondeu, em meio a uma pergunta, ele comentou sobre a visão dele de Roma, né? A dona Lucília, uma das irmãs dele, na entrevista que eu fiz com ela em 91, sobre o Chico, em 1991, ela, na varanda da casa dela, na varanda da casa da dona Lucília, irmã do Chico, lá em Pedro Leopoldo, ela descreve que o Chico sentava na sua mesinha, onde ele realizou milhares e milhares de noites do seu trabalho, e ele olhava para os fundos da casa, num ponto muito elevado, onde ela morava, lá em Pedro Leopoldo, e ele via um cenário de árvores, etc., a uma certa distância, e ele então comentava, em determinado momento ele virou para a irmã e disse assim: que sensação que eu estou tendo, eu estou com a ideia que eu estou vendo aqui a Roma antiga. Então o cenário que ele vislumbrava da varanda, da parte dos fundos da casa da dona Lucília, da irmã dele, na imagem dele, ele teve a sensação pela primeira vez de que estava vendo a imagem de Roma antiga. E levado num determinado momento pela força de Emmanuel e outras forças mais, ele então descreve em vários programas e até no Pinga Fogo, ele comentou que foi a sensação quando ele foi em transe conhecer a Roma antiga, que se assemelhava àquela que ele havia falado anos antes na sua casa em Pedro Leopoldo, ainda na década de 40, quando ele teve essa reação. O depoimento da dona Lucília, que é de 91, sobre esse episódio. Em 1968, quando eu fiz a entrevista com o Chico Xavier, além dentre outros pedidos, dentre alguns pedidos que ele me fez, ele pediu que eu visitasse as dependências do antigo Hospital do Fogo Selvagem para conhecer as dificuldades que Dona Aparecida Conceição Ferreira estava vivendo, com um pouco mais de 100 doentes, a míngua de tudo, inclusive de remédios, e que precisava do apoio, do meu apoio, do apoio das associadas para aquela obra do Hospital do Fogo Selvagem. Eu fui ao Hospital do Fogo Selvagem e fiquei horrorizado. Era muito difícil, isso em 1968, com o governo militar preocupado sempre com as denúncias de algumas coisas que se fazia, mas eu fui lá, documentei e mostrei ao Brasil inteiro um quadro dantesco de miséria, de desgraça, de abandono, de tudo. Os doentes estavam à míngua de tudo, como disse há pouco, até de remédio. E graças ao apoio do Chico, que sempre incentivou Dona Aparecida, essa obra foi salva por conta desta reportagem. Com uma semana, e essa campanha, que em verdade, essa reportagem minha, surpreendentemente, ao contrário do que esperava eu, os diários associados, vir alguma reação do governo contra nós, ao contrário disso, houve uma reação extremamente favorável. Autoridades e povo de todas as cidades, pessoas de muitas cidades brasileiras, se organizaram em campanhas para construir o que foi feito ainda naquele ano, construir um hospital
no Alto da Badia, onde está até hoje lá as dependências do Hospital do Fogo Selvagem. Com essa campanha, essa reportagem que virou campanha e que se tornou vitoriosa, com uma semana, os diretores associados, diretor comercial, diretor artístico e o diretor da própria programação nossa, esses diretores me chamaram, elogiaram e pediram que eu tirasse o programa do ar, a campanha que eu encerrasse naquela noite, porque aquilo estava tumultuando a vida da Tupi, estava criando dificuldade no campo comercial. E eu fiquei triste, fiquei revoltado. Eu sabia que estava trabalhando não para mim, mas a pedido do Chico, ajudando a obra, dirigida por Dona Aparecida, o Hospital do Fogo Selvagem, e a gente sentia, pela própria experiência, que uma reportagem que virou campanha, que aquilo ia de vento em popa, não devia parar naquela noite. Então, contrariando esta ordem de serviço, eu no ar dei a informação ao público, contrariando aquela ordem que eu havia recebido, dizendo que os diretores tinham me dado ordem para eu prosseguir essa campanha durante uma semana. Como é natural, eu fiquei sujeito a uma punição gravíssima, seríssima, da própria direção dos Diários Associados. No dia seguinte a este fato, o diretor-presidente da casa, o senhor Edmundo Monteiro, fez um documento endereçado ao Cassiano Gabos Mendes, que era o diretor artístico que estava pedindo que tirasse, um dos que pedia que tirasse o programa do ar, dando ordem para que arranjasse espaço para que eu pudesse fazer a reportagem. Prossegui com aquela campanha, que durou mais uma semana. Surpreendentemente, quase que no mesmo instante que esta ordem era emitida nos Diários Associados, um portador de Chico Xavier chegava em São Paulo, me procurou pessoalmente e me entregou, cujos originais estão no meu poder, uma mensagem com a data de 5 de junho de 68, assinada por Emanuel, e que, noutras palavras, diz que eu tinha que ter muita paciência, porque fazer uma campanha, ajudar as pessoas que necessitavam, era sempre uma obra muito difícil, mas que ele, Emanuel, e que muitos outros espíritos evoluídos estariam me ajudando em orações para que eu conseguisse realizar aquele trabalho. E, em outras palavras, dizendo que eu não deveria me importar com aquela proibição, porque a obra, o meu trabalho iria continuar e a obra seria uma realidade. Bom, isso é realmente uma coincidência fantástica. Esse documento está em meu poder, é assinado por Emanuel, essa psicografia do Chico Xavier, com a data colocada por ele, Chico, de 5 de junho de 68. E isto reforçou a minha posição e o meu trabalho e a convicção de que eu estava no caminho certo. E essa campanha que durou mais uma semana, resultou que agora nós estamos completamos nesse dia 24 de agosto, 40 anos da inauguração das novas dependências do Hospital do Fogo Selvagem. Então, eu diria que eu, particularmente, creio que talvez, não sei se o único repórter, mas um dos poucos repórteres que recebeu uma mensagem psicografada pelo Chico, assinada por Emanuel, endereçada a mim e dando esta força e necessária força para socorrer tanta gente, que é o que o Chico queria e que conseguiu graças a isto. Eu convivi durante alguns anos com o Davi Nassi quando eu fui repórter contratado dos Diários Emissora Associada da TV Tupi no Rio de Janeiro. E a revista O Cruzeiro tem até nos meus arquivos algumas reportagens minhas de fatos muito importantes, de grande repercussão na época no Rio de Janeiro, quando capital da República, em reportagens assinadas pelo Davi e que deixava o jovem repórter, que eu era na época, participar com ele de alguma daquelas reportagens, especialmente num programa que ele fazia na TV Tupi do Rio de Janeiro, às terças-feiras, chamada Grande Reportagem, no final de noite das terças-feiras. E por isso eu conheci um pouco mais de detalhes, e o trabalho que o amigo se refere foi assinado por Davi Nassi e pelo Jean Manzon, um dos maiores fotógrafos que nós tivemos no Brasil, um francês aqui residente, falecido anos depois, mas que deixou um acervo muito grande para o governo federal, do trabalho seu realizado no Brasil inteiro. Na década de 50, a maior dupla de jornalistas do Brasil era Davi Nassi e Jean Manzon. Foram para Pedro Leopoldo, se identificaram como, através de um intérprete que não era intérprete, como americanos, não se anunciaram como brasileiros, fizeram a reportagem que queriam com o Chico e envolveram o Chico num grande escândalo. Até hoje se percebe que é um tema muito delicado e muito difícil de algum repórter pensar em fazer, exatamente mostrar o trabalho da materialização, especialmente na televisão. Naquela época era só para a revista. Então, uma série de reportagens na revista O Cruzeiro, assinada por esses dois repórteres sobre materialização,
nas dependências do Centro Espírita lá de Pedro Leopoldo. Eles levaram o Chico a um determinado compartimento da casa, fizeram umas fotografias do Chico com uma vela na mão, em determinado momento mandaram ele ficar em pé dentro de uma isso foi publicado, essa foto, dentro de uma banheira, e o Chico em pé com uma vela na mão, em posição de oração, e isto serviu para escandalizar o espiritismo, mas em especial a figura do Chico. Daí o fato de o Chico Xavier nunca mais ter sido mostrado em nenhum órgão de imprensa no Brasil inteiro. As mais diversas tentativas foram feitas por jornalistas brasileiros e estrangeiros, e o Chico e o seu grupo de trabalho aqui em Uberaba, em Pedro Leopoldo e aqui em Uberaba em especial, não permitiam que ele comparecesse mais à televisão. Este tabu foi quebrado exatamente no dia 2 de maio de 68, quando eu consegui, depois de alguns meses de tentativas, chegar a ele aqui na Comunhão Espírita Cristã e realizar com ele a primeira entrevista, a histórica entrevista em que espíritas e não espíritas viram o Chico Xavier psicografando na televisão, que é o produto desse trabalho da DVD Versátil atualmente, terminando esse trabalho para se mostrar em DVD essa primeira reportagem. Então, foi exatamente o que aconteceu. Com isto, eu poderia dizer que, através dessa reportagem também, da nossa reportagem com o Chico, o mundo espírita, os dirigentes espíritas e o próprio Chico Xavier reataram as suas relações com a imprensa do Brasil e do mundo. E, como sabe, o Pinga Fogo, os 2 Pinga Fogos, essa primeira reportagem também, elas foram publicadas dezenas de vezes em outros países, inclusive no Japão, na revista Oomoto. Então, o escândalo, objetivamente, foi esse. Foi provocado por Davi Nassi e Jean Manzon, que deixou o Chico muito triste. Mas que ele, num dos nossos programas, anos depois, respondendo uma pergunta deste teor, ele disse que entendia que aqueles 2 moços deviam ser respeitados, que eles eram apenas moços querendo uma sensação diferente na sua vida profissional. E que ele, Chico, entendeu que ele, Chico, é que era culpado por tudo. Os moços não tiveram culpa, eles precisavam daquilo. E que ele não estava arrependido por isso. E a história depois registrou a surpresa que esses 2 repórteres tiveram, tendo sido apresentados a Chico Xavier na década de 50 como estrangeiros, receberam do Chico e não consultaram na hora a sua dedicatória e levaram o livro para as dependências da revista O Cruzeiro no Rio de Janeiro. E dias depois, quando lembraram-se de olhar o livro, viram que a dedicatória era endereçada a Davi Nassi e a Jean Manzon. O Chico dizia naquele momento que sabia que estava diante de 2 jornalistas brasileiros. Jean Manzon era francês, mas radicado no Brasil há muitos anos. E o Davi disse que ele era um cético acima de tudo. E o Davi dizia: Saulo, eu não me tornei espírita, mas eu fiquei com muito remorso do que eu fiz com aquele homem. Ele não merecia que a gente fizesse aquilo, mas eu precisava fazer, eu tinha que fazer. Fiz e está feito. Mas olha, uma figura humana diferente do que eu já conheci. Isso é um depoimento muito sério do Davi Nassi. Diferente do que eu conheci. E o Davi não dizia isso, nunca disse isso na televisão, até porque ele, embora fizesse um programa, assinasse um programa chamado As Grandes Reportagens, ele aparecia muito pouco diante das câmeras, porque ele articulava as palavras com muita dificuldade. Ele escrevia muito bem, mas falava muito mal. Então, particularmente, não só a mim, mas a muitas outras pessoas, o Davi, mais de uma vez, Davi Nassi se penitenciou daquilo que fez, sem tomar conhecimento que anos depois dessa nossa conversa, o Chico, na própria TV Tupi, numa reportagem minha, estaria dando perdão a ele e ao Jean Manzon. Nesse livro eu pretendo colocar, estamos já praticamente bem avançados nisso, documentos, mensagens especiais, revelações, pedidos do Chico, escritos dele, manuscritos dele endereçados a mim, desde a célebre carta de junho de 68, endereçada ao Arigó, né? Carta essa que eu disse que eu disponho, o original está em meu poder. Então, eu estou descrevendo 31 anos de convivência, vivendo momentos inusitados entre eu e o Chico Xavier. Entrevistas, reuniões com políticos, com personalidades do mundo social, especialmente, né, de São Paulo, né, as pessoas que a convite ia visitar e que eu estava presente. Então, lógico, preservada a ética,
necessária, né, ao nosso trabalho, eu estarei nesse livro sintetizando o que foi a convivência de um repórter durante 31 anos com o Chico, em alguns momentos dos mais importantes, da entrevista de maio de 68, dos 2 programas Pinga Fogo e vários programas de televisão. Citei há pouco o caso do Cidade contra Cidade, e tenho citado muito um fato muito curioso que eu vou contar em detalhes no livro. Quando todos temiam a Dercy Gonçalves, ela fazia um programa ao vivo na TV Globo de São Paulo, e um dia convidou o Chico, ele me convidou e disse que queria que eu o acompanhasse, ele ia ao programa da Dercy Gonçalves. E saiu muito impressionado, muito agradecido, ela usou seus recursos, o seu jeito de ser, não faltou com respeito a ele, mas ele saiu do estúdio fazendo comentários extremamente elogiosos a Dercy, dizendo que tinha visto nela uma das pessoas mais sinceras ao entrevistá-lo, traduzindo, que gostou do jeito dela. Essa entrevista com o Saulo não é a única, existem outras entrevistas, até mais. Eu peguei uma delas, né? São muito esclarecedoras, mas o Saulo já escreveu esse livro. Já tem um livro do Saulo. Saulo Gomes, ele desencarnou um mês atrás, mais ou menos, em Ribeirão, já com 92 anos, na idade do Chico. E ele deixou um livro muito interessante, onde ele conta muita experiência, né, da observação dele, da vida do Chico Xavier. Mas tem se você procurar no YouTube, tem mais 3 depoimentos dos jornalistas que entrevistaram o Chico no Pinga Fogo. A Eli Alves, que está com 80 e poucos anos, o Durval Monteiro e o Reale Júnior, que desencarnou também, acho que um ano atrás, na França. Ele foi para a Europa. E eles vão contar a experiência deles, que eu acho que foi o mais interessante, porque eles foram lá sem conhecer, sem saber quem era, né? Numa época realmente complicada. Então, naquela época do regime militar, né? Tudo era proibido, e os jornalistas estavam passando por uma situação tão difícil também. Mas é interessante o depoimento desses jornalistas, que eles falam a respeito da expectativa que eles tinham quando eles foram convidados pela TV Tupi para participar do grupo de entrevistadores, o que aconteceu durante a entrevista e o que aconteceu depois. E o que eles pensam do Chico Xavier. É uma coisa muito interessante. Esses 3 que foram os que mais destacaram, né? Que eram jornalistas. Então, eu acho um material muito bom que a gente deve, inclusive, ter com a gente, porque é um episódio bastante significativo da história do Espiritismo no Brasil, né? E o Chico deixou essa lição para todos nós. Uma lição de humildade, de bondade, de amor. Atendeu muita gente, socorreu, fez muito trabalho, foi um inspirador de centenas e centenas de obras, instituições, hospitais, asilos, creches, que existem no Brasil inteiro. Divulgou a doutrina no Brasil, no exterior. As obras dele são traduzidas em várias línguas também, né, em vários idiomas. Então, foi um trabalho que realmente ficou, mas principalmente por causa da humildade dele, né? Porque ele mesmo nunca se preocupou em aparecer, pelo contrário. Ele sempre ficou meio escondido. Mas não tem como se esconder, né? Não tem como. Então fica aí essa mensagem para a gente refletir sobre o trabalho do Chico junto ao Movimento Espírita do Brasil.